Olá, pessoa querida! Saudações biológicas! Professor Túlio Bastos vindo mais uma vez do lado de cá dessa pequena tela do seu smartphone e aproveitando para agradecer de coração a sua audiência em nosso canal. Essa é a nossa super revisão Enem 2019 e nesse vídeo 6 eu vou falar um pouco mais de revestimento celular e vamos atacar o citoplasma. Então seria um vídeo de introdução ao citoplasma para que no próximo vídeo, no vídeo 7, a gente possa falar das organelas citoplasmáticas e posteriormente falar do núcleo celular. Então roda a vinheta que a gente volta aí de sola naquela voadora para falar desse assunto tão importante para a maioria dos vestibulares, inclusive o Enem. Roda a vinheta! Eu gostaria de iniciar esse vídeo chamando atenção para um detalhe muito importante. Eu até cheguei em um vídeo passado falar que nós estamos na era da educação 3.0, o conhecimento pode ser acessado pela ponta dos dedos em um aparelhinho pequeno, obviamente que eu estava se referindo ao smartphone, mas também o computador, a internet, a exemplo do próprio Google, tem uma série de informações, só que é o seguinte, o que está lá são dados. Para que isso se transforme realmente em conhecimento, é preciso que você possa estudar. E acima de tudo, chamar atenção para esse vídeo, que você possa filtrar as informações recebidas na internet por meio das videoaulas, dos e-books, seja qual for o meio de transmissão do conhecimento, de construção do conhecimento, é muito importante que você possa também filtrar essa informação. Por que eu estou falando isso? Porque hoje mesmo eu estava preparando a aula para vocês e assistindo o vídeo de alguns colegas e eu vi professores conceituados, professores renomados, já há muito tempo aí dando aulas na internet, né, trabalhando com educação à distância, professores que têm sua plataforma, têm seu canal no YouTube e às vezes de forma quase que inconsciente ou às vezes por causa de uma má preparação, falando termos errados, ensinando coisas erradas. Então, existiam professores falando, por exemplo, que citoplasma é sinônimo de aloplasma. E como vocês vão aprender comigo neste vídeo, são coisas diferentes, que obviamente existe uma relação entre elas, eu até falei em alguns vídeos anteriores quando eu introduzi citologia, mas na verdade são coisas diferentes. Então a gente deve prestar muita atenção nas informações e de preferência, depois que você assistir uma videoaula, você recorrer a um livro didático, a uma fonte mais confiável para que você possa testar a veracidade das informações recebidas na sua videoaula. Isso também falando até no caso da nossa videoaula mesmo, né? Todo mundo está sujeito a erro, obviamente que alguma coisa pode passar despercebida. É por isso que eu tenho um zelo muito grande com a produção do conteúdo do nosso canal. Sempre que eu gravo um vídeo, eu assisto esse vídeo várias vezes. No meu caso, sou eu mesmo que faço a produção sozinho e a edição e também a publicação do vídeo. Então eu tenho um cuidado, como eu disse, eu tenho um zelo muito grande com a produção desse conteúdo, porque eu sei que ele pode fazer toda a diferença para você na hora de uma prova, de um exame ou de alguma avaliação. Tá beleza? Então muito cuidado com isso, eu já vi mais de um professor ensinando coisa errada, como eu falei, pode passar despercebido, mas aí quem sai prejudicado é você, aluno, que está aí nessa preparação árdua para os vestibulares do fim do ano, inclusive o Enem. Então vamos deixar uma coisa bem clara. O citoplasma, como nós comentamos no primeiro vídeo de introdução à citologia, ele é o espaço delimitado externamente pela membrana plasmática e internamente pela membrana nuclear, isso mesmo, pela carioteca. Então, o espaço compreendido entre a membrana citoplasmática, a membrana celular, a famosa plasmalema que nós já abordamos nos vídeos anteriores, e a membrana nuclear, esse espaço compreendido entre a plasmalema e a carioteca é o citoplasma.
Mas o que tem nessa região? Qual a composição desse citoplasma? O citoplasma ele tem três componentes: o citoesqueleto, as organelas e o citoplasma fundamental. É esse citoplasma fundamental que a gente pode chamar de hialoplasma ou de citosol. Qual seria a definição do hialoplasma? Ele é a porção de preenchimento do citoplasma. Então, o hialoplasma, na realidade, ele é um dos componentes do citoplasma. Ele é composto ali por água, sais minerais e uma série de macromoléculas, principalmente proteínas e enzimas, e embebido no hialoplasma nós temos dois outros componentes citoplasmáticos: as organelas ou orgânulos citoplasmáticos e o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto, como o próprio nome indica, ele é o esqueleto celular, por assim dizer, constituído por proteína, microtúbulos da proteína tubulina, microfilamentos da proteína actina, que é uma das proteínas que faz parte da contração muscular, da composição do nosso músculo, e nós temos também os filamentos intermediários de queratina. Esse citoesqueleto, que nós já até chegamos a comentar em um vídeo anterior, quando a gente falou de célula procariota e eucariota, ele não está presente em célula procariota e na célula eucariota. Ele tanto está envolvido com a forma da célula, bem como com outros processos, inclusive com a mobilidade celular. Tá claro isso daí? Ficou claro? Então o hialoplasma ele está contido no citoplasma. Não é a mesma coisa como alguns professores andam ensinando aí em videoaulas. São coisas diferentes. O citoplasma, repetindo, ele tem três componentes: o hialoplasma, que é a porção de preenchimento, chamado citosol ou citoplasma fundamental, o citoesqueleto e as organelas citoplasmáticas ou simplesmente orgânulos citoplasmáticos. O citoesqueleto, então, ele seria um arcabouço proteico constituído por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, presente exclusivamente no citoplasma de células eucarióticas. Mas a gente vai dar uma pausa, abrir um parêntese aqui, antes de eu começar a falar de organelas. Eu vou falar um pouquinho mais de revestimento. A gente tinha falado da membrana celular. Só que alguns organismos, na realidade a maioria dos seres vivos, eles apresentam um revestimento externo à membrana plasmática, que é a parede celular. Vamos lembrar dos vídeos anteriores que a membrana ela tem composição lipoproteica, em alguns casos em célula animal, devido à presença de glicídios em sua superfície externa, a gente pode falar que a composição da membrana é glicolipoproteica. Já a parede celular, ela tem composição variada dependendo do ser vivo. Na realidade, guarda isso que eu vou falar, apenas dois tipos de células que não apresentam parede celular. São elas, as células animais e as células de protozoário. Todos os outros seres vivos apresentam uma parede celular externamente à membrana plasmática. Então, bactérias têm parede celular, algas têm parede celular, fungo tem parede celular, inclusive a composição da parede de fungo é de quitina, e vegetais a composição da parede é de celulose. O principal componente da parede celular nas células vegetais é a celulose. Em algas, tem uma composição um pouco variada. Em bactérias, pode ser peptídeo-glicanos, proteoglicanos, pseudopeptídeos glicanos, dependendo da bactéria. Como toda vez que a gente fala de bactéria, a gente deve lembrar que nós temos árqueas e eubactérias. No caso das árqueas, algumas espécies não vão apresentar parede. Essa é inclusive uma das diferenças entre as árqueas e as eubactérias. Mas como nós vimos, a maioria dos seres vivos apresentam parede celular e ela é um reforço externo à membrana plasmática e muito mais rígido. Tá tranquilo nisso daí? Tá beleza? Tiruriruri, tirurirurá? Então vamos seguir falando um pouco mais do citoplasma para a gente introduzir o próximo vídeo, onde a gente vai falar da estrutura e da função das organelas citoplasmáticas. Para isso, nós vamos dividir as organelas em três grupos.
sistema de endomembranas, organelas com membrana dupla e sua própria molécula de DNA e organelas não membranosas. No primeiro grupo, nós teremos complexo de Golgi, retículo endoplasmático, com as suas duas variações, o liso ou agranular e o rugoso ou granular, também chamado de ergastoplasma, os lisossomos, os peroxissomos e os vacúolos. Todas essas 6 organelas são organelas do sistema de endomembrana. Elas são revestidas por membrana lipoproteica muito semelhante à membrana plasmática e revestidas por uma membrana simples. No entanto, na segunda categoria de orgânulos, nós temos as organelas, inclusive que são organelas da famosa teoria da endossimbiose sequencial. Elas têm membrana dupla e sua própria molécula de DNA. São elas as mitocôndrias e os cloroplastos. Então, mitocôndrias e cloroplastos, ambas essas organelas têm membrana externa, membrana interna e têm sua própria molécula de DNA. Elas são organelas que, segundo uma teoria muito famosa, que é a teoria da endossimbiose sequencial, proposta pela pesquisadora Lynn Margulis, elas eram bactérias livres nos mares primitivos. No próximo vídeo, quando a gente for abordar a estrutura e função, eu vou falar um pouco mais sobre essa teoria. E na última categoria, nós temos as organelas não membranosas, organelas que não são revestidas por membrana lipoproteica. Quem são elas? Os ribossomos e o centríolo. Então, com isso, a gente totaliza 10 organelas citoplasmáticas, 6 do sistema de endomembranas, 2 de membrana dupla e 2 não membranosas. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreve em nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e de outros conteúdos do nosso canal Biomentor. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, isso colabora demais, contribui demais com o crescimento do nosso canal. Compartilhe nosso conteúdo com seus colegas, ajude outras pessoas a conhecer a biologia, a ciência do mundo vivo. Eu desejo para vocês um excelente estudo e um ótimo aprendizado. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!